Hoje iremos falar sobre a América Inglesa nessa aula. O que temos que primeiro ressaltar nessa aula é que os ingleses estavam atrasados no processo de expansão marítima e atrás da Península Ibérica, que há muito tempo já tinha formado as suas colônias há alguns anos. E quando a Inglaterra inicia, esse início vai ser interligado com a pirataria, onde junto com o rei e a burguesia que patrocinavam esses piratas, a coroa patrocinava esses piratas, eles atacavam navios espanhóis em busca de metais preciosos. Nesse início que esses piratas estavam prestando serviços para a coroa inglesa, houve uma falta de ação direta nesse processo expansionista e acabou que essa relação da pirataria acabou. Depois de algum tempo, a Inglaterra começa a ver que as colônias portuguesas e espanholas estavam dando muito lucro às suas metrópoles, então eles patrocinam de novo esse processo de expansão marítima, tentando se instalar em algum lugar na América. E nas primeiras ocupações ali da área dos Estados Unidos, hoje em dia, não foi bem sucedida, porque os nativos, os indígenas, entraram em guerra e eles não conseguiram ocupar ali aquele local. Mas depois de algum tempo, em Virgínia, a fundação de Jamestown, a primeira colônia durante o governo da dinastia Stuart. Essa dinastia já foi falada nas aulas. Depois da fundação de Jamestown, tem o início do processo de exploração colonial, e a primeira coisa que eles começam a explorar é o tabaco naquela região. Depois disso, temos a formação das 13 colônias. Temos que ressaltar que a colônia ali norte-americana estava muito ligada a uma colônia de ocupação, porque nós tivemos o processo dos peregrinos, que eram protestantes perseguidos na Europa, não somente ingleses, mas europeus, alemães, franceses, que fugiam ali para aquela região, e eles vão buscar a sua liberdade na América. Então, desde esse começo, temos uma grande heterogeneidade de colonos. E quando eles vão buscar essa liberdade na América, ali na Europa, eles achavam que eles eram os novos escolhidos de Deus, que iriam achar a nova Canaã, que seria a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, e eles entendem que a posse dessa terra é um direito divino, que a terra é deles. Mas quando eles chegaram lá, esse povo que se comparava com o povo de Israel não encontravam o que esperavam, que era um solo fértil como prometido da América espanhola e da América portuguesa, que existia um solo fértil e que tudo que se plantava ali dava fruto. Mas ali havia um clima parecido com o europeu. Então, nesse primeiro ano de ocupação, os puritanos ali, muitos ingleses morreram, até que os indígenas nativos dali, eles começaram a ajudar esses puritanos, e daí pra frente eles conseguiram se sustentar. Então, até hoje é celebrado, né, o Dia de Ação de Graças, que é em memória e agradecimento desses indígenas que ajudaram o povo a se sustentar ali. E depois disso temos também as tensões internas das bruxas de Salem, que os puritanos, os WASP, essa classe social chamada WASP, White Anglo-Saxon Protestant, eles culpavam
por feitiçaria algumas mulheres pelo solo ser infértil. Um ponto importante também para falarmos é que esse povo que foi ali povoar a colônia, eles davam muita importância à educação também. Depois de citado toda a situação dos protestantes e o que eles achavam e a valorização da educação, é importante ressaltar também a diferença das colônias do norte para as colônias do sul. As colônias do norte eram voltadas para o povoamento, então o clima e o solo eram parecidos com o europeu, e como era voltado para o povoamento, havia uma policultura, porque eles tinham que sustentar ali dentro daquelas colônias, né, as colônias do norte, e tinham pequenas propriedades e um mercado interno grande, e a mão de obra era livre, porque como aqueles protestantes eram calvinistas, eles valorizavam o trabalho e achavam o lucro e a riqueza como uma bênção de Deus e não como algo ruim, como a Igreja Católica afirmava. Já as colônias do sul usavam um sistema de plantations, e onde o clima e o solo eram distintos do europeu. O sistema de plantation agora que era voltado para exploração, havia latifúndios e um mercado externo grande. A Nova Inglaterra, por falta de organização da Inglaterra, uma negligência que vamos falar daqui a pouco, eles tinham grande autonomia, então eles não somente comercializavam com a metrópole, eles também faziam negócios com outras grandes nações, junto com esse mercado externo e latifúndios. Havia uma monocultura onde os produtos ali produzidos, a maioria era tabaco, o índigo, que é a matéria-prima para o anil, e também o arroz. E o que aconteceu com essa monocultura, que já conhecemos, porque aconteceu aqui no Brasil, foi a mão de obra e a mão de obra escrava, a presença da escravidão ali dentro das colônias do sul, que eram em proporções muito maiores do que em outras partes das colônias, por exemplo, do norte, onde a maioria eram puritanos e eles valorizavam o trabalho. Ali, é claro, existiam escravos, mas eles eram mais domésticos e não trabalhavam tanto na agricultura. Agora vamos sobre a negligência da Inglaterra, que houve a negligência salutar, onde havia uma instabilidade no governo da Inglaterra, havia uma ausência do controle colonial, e isso acarretou a negligência, que ocasionou a autonomia das colônias, as colônias da Inglaterra se desenvolveram muito mais, e daqui a pouco isso trouxe um problema para a Inglaterra, que foi a independência dessas colônias e o corte do lucro que eles tinham também. Essa foi a nossa aula sobre a América Inglesa. Espero que vocês tenham gostado. É isso e falou!